Oi! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as fases do parto normal. Como eu disse até aqui, quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente se prepara. Nós estamos aqui, entramos no nono mês, estamos com 36 semanas. Olha o tamanho dessa barriga. E aí, da mesma forma que eu venho me preparando, tanto espiritualmente quanto fisicamente com os exercícios, também a informação. Por mais que eu já tenha a experiência de 2 partos naturais, eu preciso também continuar me informando, a gente sempre precisa estar estudando. Quanto mais a gente conhece, menos medo a gente sente, mais preparada a gente está. E qualquer coisa que possa vir a acontecer de diferente, a gente está preparado para lidar também. Então, da mesma forma que eu estou estudando, que eu estou me preparando, eu desejo que você também faça o mesmo. Então, esse vídeo é para te auxiliar nas informações que eu já tenho, que tanto na experiência quanto aquilo que é teórico, tá bom? Então, eu quero falar sobre as fases do parto. Como a gente já sabe, trabalho de parto, né? É um trabalho e vai exigir muito de nós. Mas a gente tem que entender que cada parte do trabalho de parto tem uma fase. Não é simplesmente igual nas novelas, né? Que mostram, bolsa estourou, sai correndo e nem nasceu. Não, quem dera se fosse tão fácil e tão rápido assim. O parto vai ter fases. E a gente sabendo identificar qual fase a gente está vivendo, a gente tem uma facilidade melhor para ir para o hospital, para a maternidade na hora certa, para não ter muitas intervenções desnecessárias, para chegar lá no tempo certo, para você não ficar indo também à toa. Então eu espero que as informações ajudem você. A primeira fase que eu quero falar não é justamente uma fase, mas vamos colocar assim, é a introdução do parto. É um pré-trabalho de parto, não é um trabalho de parto ainda, mas é um pouquinho antes. Já vai, é como se fosse uma fase que já vai avisando que você brevemente vai entrar em trabalho de parto. Brevemente que a gente não sabe quando também. Pode ser horas, pode ser dias, pode ser semanas. Que são a fase de pródromos. É a fase que eu me encontro, que eu tenho vivido. O que acontece? Geralmente depois das 30 semanas, o habitual, o normal, claro que não é geral, né, gente? Claro que não é para todas as mulheres. Cada mulher é única, cada corpo é único, cada parto vai ser único. Meu primeiro parto foi completamente diferente do segundo parto. Vai ter vídeo aqui no canal sobre o relato desses partos. Eu estou me preparando para fazer. E ambos foram partos normais, que a gente fala, né? Até eu falo natural porque não teve intervenção. Então, assim, cada corpo vai funcionar de um jeito, cada parto do seu corpo vai funcionar de um jeito. Então, nada aqui é regra, tá bom? Vamos falar de forma geral. Mas o que acontece? Geralmente, depois das 30 semanas de gestações, a gente começa a ter as contrações de treinamento, Braxton Weeks, que é o quê? Que é justamente a barriga, o útero se contrair, então é uma contração, e aí você sente a barriga dura, uma pressão para baixo, mas não a dor. Esse é a definição de contração de treinamento. O seu útero começou a movimentar o movimento da contração, mas sem dor. Então isso é contração de treinamento. Pode acontecer a partir das 30 semanas e tá tranquilo. É só desconfortável. Às vezes você tá em pé, você sente aquela pressão, aquele peso para baixo mesmo, mas não tem dor. Pode ser desconfortável, mas não há dor. E isso começou a acontecer comigo com 30, 31 semanas. Só que a partir das 34, eu já tô na 36, começou a ter dor. Então, já não é mais contração de treinamento, é contração de pródromos. O que então é os pródromos? São as primeiras contrações e ela tem uma dor, já é diferente do treinamento. Mas é uma dor, eu vou tentar explicar pra vocês. É como se fosse uma fincada. Então, naquela hora que a barriga endurece, que há pressão para baixo, existe uma fincada. Em mim funciona como? É do osso da vagina na frente, que se estende até o osso do cóccix. Mas é uma fincada, sabe assim? É algo suportável. E uma diferença também das contrações de pródromos, das contrações de parto, dura muito menos tempo. Então, menos que 30 segundos, às vezes 10 segundos. E aí eu só respiro e pronto, seja o que eu tô fazendo, eu continuo fazendo. É um pouco mais confortável por conta dessa fincada, dessa fisgada que dá. Mas ainda não é aquela contração, não é aquela cólica menstrual inicial, sabe assim? Que quando a contração começa, é como se fosse uma cólica menstrual. Então é uma fincada mesmo, é algo desconfortável, mas já apresenta dor. Outra coisa também, que é mais frequente.
Quando você tá na contração de treinamento, geralmente você tem 2, 3 ao longo do dia. Agora eu já tenho mais, a quantidade já é maior. Os pródromos, não é regra que a mulher vai sentir os pródromos. Pode acontecer no mesmo, geralmente no primeiro parto, acontece tudo muito junto. Pródromos, depois a primeira fase do parto que eu vou falar, que é propriamente dito do parto. Geralmente isso acontece no segundo, no terceira gestação, como é o meu caso. Então já tem semanas que eu estou em pródromos. E o que geralmente é o que está acontecendo lá por dentro? Geralmente, como eu disse, só dá para saber se tiver um exame de toque que vai realmente conferir. O nosso colo do útero, então, tem imagina um balão, né? Que é onde está a placenta do bebê lá dentro. No finalzinho ali, no canal, perto do canal vaginal, tem o colo do útero, que geralmente é grosso. Geralmente tem 3 a 4 centímetros. E ele é grosso assim para suportar mesmo o peso da barriga, o peso da placenta, da água. É à medida que o bebê vai crescendo, do bebê, né? Só que à medida que vai se estendendo a gestação, indo mais pro final, que é o meu caso, a cabeça do bebê, se o bebê tá cefálico, no meu caso, o bebê tá cefálico, a cabeça tá virada para baixo, já tá no processo de encaixe. Como eu sei? Pela questão do pré-natal, né? Quando a gente vai no pré-natal e aí vê a posição do bebê, então a Clara já tá encaixada. Mas aí a cabeça do bebê, à medida que ele vai crescendo, no caso quando ele tá cefálico, ou então o bumbum, seja o que tiver na parte de baixo, vai pressionando e esse colo do útero pode acontecer dele ir afinando. Então ele vai, os médicos falam que ele vai apagando. Por quê? Para algo dilatar, muito grosso, não vai conseguir dilatar, né? Primeiro o colo do útero vai afinando, quando ele estiver bem fino, aí sim começa a questão do dilatar. Mas no primeiro parto, geralmente pode acontecer tudo junto. Então vai de caso para caso, né? Não é regra. Mas no meu caso eu sei que é isso que está acontecendo. O meu colo do útero está apagando, então ele está afinando, né? Então, como eu disse, não é uma fase do parto, mas é uma preparação para o parto, os pródromos. Então, geralmente é uma contração que dura menos que 30 segundos. Elas não são regulares, então assim, não existe assim, vem de hora em hora. Não. Vem de 3 horas. Não. É bem desregulado, mas às vezes tem uma de manhã, às vezes tem uma de tarde, às vezes tem uma de noite. Agora já tem umas 5, às vezes até mais durante o dia. Geralmente elas acontecem quando a gente está movimentando. Então, você está caminhando, você está fazendo alguma coisa, você sente. Por quê? Porque a contração, ela é estimulada pela movimentação. Quanto mais você se movimenta, mais o bebê dentro da sua barriga se movimenta. E querendo ou não, mais a pressão, né, do que ele está forçando ali no colo do seu útero está se movimentando. E, consequentemente, com essa pressão, com essa movimentação, acaba que dá essa fincada dessa barriga dura e o útero também se movimenta. Porque o papel dele agora no final é se movimentar. Então, essa é uma fase preparatória para o parto, que chama pródromos. Então, e aí tem uma outra coisa também que a gente vê muito nas novelas, né? Como eu disse, a bolsa estoura e aí a mulher tem que correr para a maternidade. E aí, você tá em casa, sua bolsa estoura, você tem que correr para a maternidade? Não, você não tem que correr para a maternidade. Nas minhas experiências, a bolsa nenhuma das 2 vezes estourou em casa. Já estouraram lá na maternidade, estando na maternidade. Mas se acontecer, o que você deve fazer? Vamos lá. Então, a bolsa estourar é muito relativo. Pode acontecer antes do trabalho de parto começar a sua fase, a primeira fase mesmo. Pode acontecer durante o parto ela estourar. E pode acontecer quando o neném vai nascer, que a gente chama de fase de expulsivo, ela estourar. E pode não acontecer, e o neném nascer dentro da bolsa, dentro da placenta com água, que chama bebê nascer empelicado. A gente vê aqui na internet, se você pesquisar, você vai ver também alguns bebês que nascem assim, às vezes até de cesárea consegue tirar ele dentro da bolsa. Então, a bolsa estourar não é regra para que você vá para o hospital, para a maternidade. O que pede-se? Pede-se que assim que ela estourar, você saber a hora que ela estourou, né? E se dentro de 24 horas não entrar em trabalho de parto, então o que seria entrar em trabalho de parto? Realmente as fases que eu vou falar, que realmente é do parto. É a primeira fase, a latente. Se você não entrar em trabalho de parto 24 horas depois, aí você vá para a maternidade. Porque geralmente quando a mulher chama bolsa rota, né? Quando a bolsa dela já estourou, já saiu líquido. Ainda não tem risco pro bebê. Você pode ficar 24 horas em casa ainda esperando começar o trabalho de parto. E eu já vi, pelo que tem de evidência, que 95% de chance das mulheres entrarem no trabalho de parto dentro dessas 24 horas. Mas por acaso, se você for minoria que acontecer de estourar e não entrar, você pode esperar 24 horas
e só depois de 24 horas você vai para maternidade, porque geralmente é internação, é internado para se observar a mulher mais de perto, né? Por conta de até mesmo de não deixar acontecer nenhum tipo de infecção, já que o neném já está mais exposto, entre aspas, exposto, né? Sem o líquido ali. Mas pode esperar até 24 horas. Então, bolsa estourou, se for só a bolsa estourou, não precisa sair correndo. Tem que observar mais sinais, tá bom? Outra coisa que eu queria falar que também é fundamental é sobre o exame de toque. Antigamente fazia-se exame de toque no final do pré-natal. Então eu agora tô com 36 semanas, o pré-natal já é de 15 em 15 dias, desde 32, se eu não me engano. E agora vai começar a ser semanalmente. Então toda semana a gente vai no pré-natal com 36, eu vou amanhã com 36, depois já vou com 37, com 38, sucessivamente até 41, 40, 41. No Brasil geralmente se espera até 41 semanas e alguns dias, dependendo da maternidade, dependendo qual é a forma que você faz o pré-natal. Então, antigamente fazia exame de toque quando começava essas semanas. Hoje em dia sabe que não é preciso, porque não faz diferença eu chegar amanhã no meu pré-natal e aí vamos supor que a médica ou a enfermeira obstetrícia que for me atender vai fazer um exame de toque, porque eu tenho essas, não tenho essas, não é uma contração de parto ainda, mas eu tenho essa contração, essa fisgada mínima, mas eu tenho. E aí ela vai faz o exame de toque e vamos supor eu tô com 2, 3 centímetros de dilatação. Não faz diferença. Eu não tô em trabalho de parto ativo ainda. Eu não tô no trabalho de parto. Então, é uma escolha nossa, deixar ou não. Tem mulher que quer saber. Talvez você vai ser uma mulher que entrou com 36 semanas, 37, e aí o seu obstetra, a enfermeira, quem te acompanha, vai propor o exame de toque e você vai querer saber. Mas não é regra, você não precisa passar por isso se você não quiser. Porque não vai fazer muita diferença. Pode acontecer de a gente ter pequena dilatação até antes do parto e passar semanas assim. Então não vai fazer muita diferença. Mas às vezes você quer saber. Ah, eu quero saber como tá o colo do útero. E é justamente isso que eles querem saber com o exame de toque. O exame de toque, então, é justamente para isso. É para avaliar como está o colo do útero. Ah, o colo do útero está mais apagado, significa que ele está afinando. E aí também ele é duro. No normal ele é duro. Imagina, ele suporta um bebê ali com líquido amniótico, com placenta, com a barriga, com todo o peso. Então ele é duro e ele tende, no final da gestação, a ir amolecendo, a passar de uma coisa dura por uma coisa mais, tipo uma cartilagem de orelha, assim, mais mole. Então o exame de toque, ele é para isso, para saber se há dilatação, sim, mas se já está apagando, já está afinando esse colo do útero e também se já está amolecendo, sabe? Então precisa acontecer tudo isso para o colo do útero dilatar. Ele tem que estar fino, ele tem que estar mais maleável e é só assim que ele vai ficar, começar a dilatação. Outra coisa também que precisa ser verificado com o exame de toque é se o colo do útero está mais anterior. Porque a gente não sabe, mas o colo do útero, o lugar que é o orifício mesmo, a direção, é mais posterior, é mais virado para a direção do bumbum. E aí, quando o parto vai se aproximando, né, o natural do corpo é que ele vai centralizando com a vagina e ficando mais anterior, mais para frente, para que ele fique na mesma direção da vagina e aí aconteça o expulsivo do bebê. Então essa é outra questão que é avaliada pelo exame de toque. Mas voltando a dizer, gente, o exame de toque pode ser feito só quando você estiver em trabalho de parto de verdade. Não precisa ser feito antes, a não ser que você aceite, que você queira alguma informação ou que você tenha alguma... Ah, não, tá acontecendo alguma coisa, algum risco, alguma intervenção que precisa ser tomada no seu pré-natal, é uma gestação que oferece algum tipo de risco e precisa fazer o exame de toque, aí sim. Mas se você tem uma gestação saudável, não tem nenhuma intervenção, você não precisa passar por toque antes do dia do seu parto, ok? Deixando bem claro aqui que o exame de toque, aí vamos supor, você entrou em trabalho de parto, então, né, vai ter a parte 2 desse vídeo que vai ser as fases direitinho do trabalho de parto para vocês entenderem. E aí, vamos supor, você está no trabalho de parto, você está na maternidade, aí sim, você vai ter um toque para saber a questão, né, do apagamento do colo, se ele tá fino, se ele tá grosso, né, se ele tá mole, se ele tá duro, se já tem dilatação. Ok. Você vai passar por esse exame de toque e aí não tem que ser toda hora também. Fala-se, se estuda assim que é próximo de 4 em 4 horas.
Talvez assim, passou 2 horas, 1 hora, vamos ver como é que tá. Ok, mas você não precisa passar por toda hora, mesmo porque você já tá com contração, já tá com dor, e aí toda hora eu vir lá e fazer um toque não vai ser muito agradável. Então tenha consciência dessa questão, do que é violência obstétrica. Eu vou deixar um print aqui para vocês entenderem o que é, por definição, violência obstétrica. Outra informação que eu quero dar antes de entrar nas fases, meses do parto, é aquilo que eu já falei sobre a dor. Gente, vamos pensar que a dor tem um propósito. Vamos pensar que essa dor não é à toa. Vamos pensar que a dor da contração é justamente a dor que traz o seu filho. A dor da contração é a dor do seu útero movimentando para empurrar esse bebê para a saída dele. A dor da contração é o bebê se movimentando para sair. A dor da contração, então, é o movimento que o nosso corpo faz junto ao nosso filho para que ambos possamos nos conhecer. Então, essa dor tem um propósito. Não ficar pensando na dor como algo que não quer sentir, mas almejar sentir essa dor para saber que é menos uma. Toda vez que você passar por uma contração, pensar menos uma contração. Mais uma contração que eu venci. Menos uma contração para que eu conheça o meu filho. Dar propósito a essa dor. E aí, pensar em medidas sempre naturais primeiro, antes de qualquer outra intervenção. Então, eu já disse aqui algumas, né? Mas a questão, chegou lá na maternidade, você vai ver o vídeo que eu vou fazer sobre as fases do parto, e aí você foi pra maternidade no tempo certo, tá lá. Primeira coisa, tenha movimentação, livre movimentação. Não chegue lá e deite na posição né, que é habitual, deitado, levantando as pernas. A gravidade não ajuda. Já sabe, já tem estudos, já tem muitas coisas científicas comprovando, né, que é a movimentação. Então, caminhe se você consegue, dance se você consegue. No começo, na primeira fase, a gente geralmente consegue. Movimente-se, ande. Quanto mais a gente para pra pensar, quanto mais movimentação, quanto mais a gente se movimenta, igual eu nessa fase de pródromos, quando eu tô fazendo aquela atividade que eu mais me movimento, mais contração de pródromos eu tenho. No parto é a mesma coisa, quanto mais a gente se movimenta, mais o neném se movimenta, acontece mais contrações e mais rápido vai ser esse parto. Então tenha livre movimentação. Outra coisa que você tem direito, isso é um direito, tá? Você tá na maternidade, seja qual for, você tem direito de se movimentar, de dançar, de ficar, se tiver bola de pilates, de ficar na bola. Outra coisa que ajuda muito, muito, muito é banho quente. Banho quente alivia muito. Porque a contração do parto mesmo é uma contração que começa embaixo da barriga e irradia para as costas. Então, um banho quente com uma água quentinha caindo nas costas é tudo de bom. Se tiver uma banheira, pode usar banheira. Tem hospitais que tem, são minorias, mas tem. Mas o chuveiro quente tem todos. Então, você tem direito do banho quente. Ajuda a relaxar. Ajuda a relaxar o seu corpo, te relaxar, amenizar a dor. Outra coisa importante é a vocalização. Muita gente não sabe. Vou deixar um print aqui. E olha o que tá falando nesse print. Que quando a mulher abre a garganta, ela também tem uma livre ligação com a vagina. Então, quando a gente vocaliza, eu no meu primeiro parto, eu fiz muito isso. Eu tinha lido esse post já, mas até mesmo involuntariamente, porque no final, nas últimas contrações, assim, pouco antes do expulsivo, que já são contrações mais dolorosas, eu tinha essa necessidade. Então eu já tinha lido esse print, e aí a minha doula que me passou, e aí eu fazia um barulho. Então vocalizar, acho que quanto mais grave você faz, melhor. Então tenha isso em mente. Não é gritar, é vocalizar. Outra coisa também que ajuda muito como medida para auxiliar no parto, amenizar a dor, é a massagem. Por isso que eu falo, gente, doula é assim, ó. Se você pode, tenha. Se você não puder, prepare seu marido, seu companheiro, a sua acompanhante, sua mãe, quem você for levar para ir com você pro parto, para fazer uma boa massagem no final das suas costas, né? Para te ajudar. Toda informação que você tiver, se a pessoa que vai com você, seja seu marido, seu companheiro, se sua mãe, sua amiga, souber, qualquer coisa que acontecer com você que você não puder falar, a pessoa vai estar preparada também. Então isso é muito maravilhoso. Para ser realmente uma pessoa, não vai ser uma doula
pronta, totalmente pronta, mas vai ser uma pessoa que vai fazer uma massagem, que vai te ajudar às vezes a ficar lá no banho mais tranquila, sabe? Então busque essas medidas, sabe? Eu vou deixar aqui alguns direitos que a gente tem. Então, esse primeiro vídeo foi para falar sobre isso, falar sobre pródromos, que ainda não é uma fase do parto, mas é uma preparação do corpo para o parto, falar sobre o exame de toque, né, que eu falei, sobre a dor, outra coisa que eu falei sobre a bolsa rota. E aí, o que eu quero deixar nesse vídeo é, seja ativa no seu trabalho de parto, da mesma forma que você precisa ser ativa na gestação. Gestação não é doença, é saúde. A gente tá tendo duas vidas aqui, a minha e da pequena Clara. Então eu preciso estar saudável, sabe? Eu preciso estar ativa. Não precisa ficar... Claro, cada gestação tem gestações que precisam de repouso, com certeza. Agora no final da gestação precisa ter momentos de descanso, com certeza. Mas da mesma forma que você precisa ser ativa na sua gestação, puder fazer um exercício, que seja um alongamento, como eu já dei dica aqui, ou uma caminhada, mas também no parto. Não seja aquela pessoa que vai chegar lá na maternidade, vai deitar, vai colocar as pernas pra cima e vai ficar esperando um milagre. Porque, infelizmente, gente, não vai acontecer. É trabalho de parto. E a pessoa primordial, a pessoa, assim, primordial mesmo do parto é a mulher, sabe? Ela precisa ser ativa, a gente precisa ser ativo. Então, pode acontecer alguma coisa que alguém possa fazer, mas vai ser como intervenção. Às vezes uma analgesia, que é uma anestesia que às vezes não vai ajudar tanto, vai amenizar a dor, mas atrapalhando o sentido. Às vezes a pessoa vai querer vir fazer algum tipo de manobra que não é bom mais fazer, vai sofrer algum tipo de violência obstétrica ou até mesmo excesso de toques. Então, seja ativa no seu parto. Chegue no hospital, na maternidade, colocando na sua cabeça assim, pronto, estou na maternidade. Qualquer coisa que sair do meu controle, eu estou segura que vai ter toda a assistência que eu precisar, mas a pessoa principal, assim, do parto sou eu. Eu preciso, sabe? Eu preciso estar ativa. Começar a querer esquecer o que as pessoas falam também e se concentrar no seu corpo. A gente tem um corpo que sabe o que fazer. Deus nos fez perfeitas. Ele nos fez para parir. A gente sabe parir. A gente tem que escutar o nosso corpo. E às vezes, para escutar o nosso corpo, a gente vai ter que silenciar todo o ruído externo. Então, confie em você. Algumas informações para ajudar, mas o seu corpo sabe o que fazer, ok? E qualquer coisa que sair do seu controle, que oferecer risco para você ou para o bebê, você já está na maternidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta e espere a segunda parte, que vai ser melhor ainda.